Bom, vocês provavelmente devem estar vendo uma quantidade enorme de informação saindo sobre inteligência artificial nos últimos dias. Praticamente toda semana uma nova startup, algum novo produto é criado e é lançado utilizando inteligência artificial. E eu venho estudando muito sobre esse mundo. Ontem eu assisti uma aula de 2 horas falando sobre o Cloud, que é praticamente um sistema que você consegue criar vários agentes de programação em conjunto e em cadeia para fazer tarefas hiper complexas que antes eram impossíveis com apenas um prompt de AI. Isso começou a me fazer pensar em o que de fato vai sobrar de trabalho para os humanos. Porque até um tempo atrás, programação era uma coisa que, pô, você tinha que estudar durante 4 anos, tinha que fazer diversos cursos, era um mundo que mudava toda semana, era um mundo que tinha novas linguagens de programação, tinha novos conceitos, e o programador ele era um profissional extremamente caro. Hoje em dia, com US$ 20, você já consegue emular, não trocar 100% o que um programador faz. E não apenas programador, eu trabalho, como vocês já sabem, no marketing digital e uma coisa que eu posso falar é que a cada dia mais eu me surpreendo com a qualidade dos conteúdos, com a qualidade dos designs que a AI está entregando pra gente, a ponto da minha agência a gente não ter mais designer. A gente utiliza praticamente tudo com inteligência artificial. A própria edição de vídeo hoje em dia existe o Captions que você consegue fazer vídeos altamente bem editados utilizando inteligência artificial de forma nativa. E então também até o próprio editor de vídeo, obviamente a gente tem para alguns casos, mas para vídeos mais curtos a gente também não precisa. Então a gente consegue ver que aos poucos a inteligência artificial ela vem pegando espaço que antigamente era um trabalho humano, um trabalho criativo, e que hoje em dia a AI está fazendo 100% isso. E bom, eu conheço o Ryan lá de 2016. E ele fala muito, né, que vai sobrar agora só pedreiros, só pessoas que trabalham nessas coisas manuais. Só que se você for estudar, você consegue ver que já existem diversas empresas, diversas startups lá em Palo Alto que estão imprimindo casas, literalmente. Impressoras 3D enormes que conseguem subir uma casa em uma semana ao invés de 3 meses. Então, até esses trabalhos manuais já existem máquinas, já existem automações, já existem softwares que estão sendo criados e desenvolvidos para conseguir criar esse sistema. Apesar de tudo isso que eu acabei de te falar, eu não acho que o mundo ele vai se transformar numa coisa miserável e dominada por máquinas. Mas eu acho que as pessoas que saibam, que vão ter a capacidade de utilizar esses sistemas, essas pessoas elas vão ser profissionais muito mais valiosos. Então vamos lá, vamos pegar por exemplo um designer. Como eu falei, a gente não usa mais designer aqui na agência, mas eu, Pedro, um dos sócios da agência, eu eu pego um tempo da minha agenda para gerar artes. Então, por exemplo, a thumb que você vai ver nesse vídeo, ela vai ser feita 100% com IA. Os posts que às vezes eu posto nas contas do meu Instagram, os carrosséis, eles são todos feitos com AI. Então, eu decido pegar uma parte do meu tempo para criar isso. Só que eu sou a parcela de 1% da população que utiliza inteligência artificial todos os dias. É impressionante o como as pessoas elas ainda não estão utilizando essa ferramenta de uma forma constante e diária. Então, se você já entende um pouco de AI, saiba que você já está muito à frente da maioria das pessoas. E se eu tivesse mais tempo e se eu quisesse criar uma força comercial para vender, por exemplo, criação de carrossel automática. Então eu tenho aqui um sistema que eu comprei de um curso de R$ 97, que ele ensina a pegar um vídeo do YouTube, transformar esse conteúdo num carrossel, enviar para o Figma com um plugin. Então automaticamente você já coloca os textos no carrossel. A única coisa que você tem que gastar é 10 minutos para escolher as fotozinhas de fundo. E você consegue fazer isso com Pinterest. Então, literalmente, um carrossel que há 2 anos atrás eu pagaria R$ 100, R$ 200 pela criação para um designer. Hoje em dia eu consigo fazer em 10 minutos, gastando US$ 20 por mês com o meu chat GPT, e eu consigo fazer isso em escala. Então, se eu tivesse e quisesse focar em clientes para vender esse carrossel, eu poderia chegar para um cliente e falar: amigão, eu te cobro R$ 500 por mês para gerar 20 carrosséis. Então, eu gastaria mais ou menos 200 minutos, o que dá mais ou menos umas 3 horas, para eu conseguir gerar esses 20 carrosséis por cliente. Então, eu ganharia R$ 500 por 3 horas de trabalho, que precifica a minha hora mais ou menos em R$ 150. Incrível. Enquanto o mesmo designer, se ele quiser competir comigo e ele quiser colocar
o produto dele é R$ 500, e ele for fazer manual os carrosséis, ele vai gastar muito mais tempo do que eu. Então você consegue perceber que que o preço da hora de alguém que utiliza AI, ele fica maior, o preço da hora fica mais valioso. Por quê? Porque você ganha eficiência. Então, o que eu vejo é que os humanos que vão conseguir utilizar a AI de uma forma mais estruturada, de uma forma onde ele consiga criar sistemas, que ele consiga criar um produto escalável, que antigamente era um produto muito mais focado em criação e que demorava horas, esses profissionais eles vão estar muito à frente do mercado. É muito simples, né? Aquela regra econômica de oferta e demanda, quanto mais tem oferta, menor o preço, quanto mais tem demanda, maior o preço também. Então, existe, né, essas duas forças se combatendo a demanda por ativos digitais, né? A demanda por design, a demanda por edição de vídeo, a demanda por criação de script, de copywriting, de lançamentos, ela é uma demanda que ela vem crescendo cada vez mais. A gente vê que o mercado digital ele vem crescendo, ele vem se desenvolvendo, é, ele vem se sofisticando nos últimos anos e tem tido uma entrada muito grande de pessoas. Como eu falei no outro vídeo, se a gente pegasse o começo do marketing digital, era apenas um expert falando sobre um assunto. Era apenas o Mário Vergara no inglês. Hoje em dia tem o Mário Vergara, tem o Fluency Academy, tem mais 1.500 professores online vendendo cursozinhos, mentorias. E é uma economia por si só, a economia digital, né? Não é à toa que as pessoas elas estão começando a se referir como a economia criativa, creators economy, digital marketing. Por quê? Porque esse mundo, ele criou já e já se solidificou. Não é mais uma promessa. Não é mais estou te vendendo como vender online um produto que a pessoa vai comprar e você vai ter que acreditar que a pessoa vai comprar seu produto. Não. De fato, existem pessoas comprando produtos ativamente digitais, existem pessoas comprando mentorias, existem pessoas comprando consultorias. Então, esse mercado ele se desenvolveu, ele se sofisticou, existem pessoas, portanto, a demanda por serviços para esse mercado ela vem crescendo cada vez mais. E uma coisa muito engraçada é que o mercado digital ele tem essa demanda e a oferta de profissionais bons ela é muito pequena. E eu falo isso porque cada vez mais que eu entro nesse mundo de lançamentos, eu faço lançamentos da Júlia, a gente tem 44 mil alunos, só que eu não sou um lançador por nascença no mercado. Eu sou um cara muito mais focado na parte de orgânico. Então eu cresci no digital, focando em TikTok, em como viralizar pessoas. Tanto que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver com o que eu ensino. Isso aqui sou eu de fato despejando meu conhecimento e o que eu quero falar para a câmera. Mas eu nasci dessa parte do tráfego orgânico, tráfego pago, agência. E entrei no mercado de lançamentos meio que por uma sorte, meio que por um convite e que acabou dando muito certo. Só que deu certo porque eu tenho essa vontade de pesquisar, de estudar, de criar coisas novas. E isso é uma coisa que eu sinto falta na maioria dos profissionais do mercado digital. Porque a promessa do digital ela era muito bonita, né? Provavelmente as pessoas que começaram lá atrás leram um livro do Tim Ferriss de trabalho 4 horas por semana e falou: é isso que eu quero. Quero criar uma empresa que ela vai ser no digital, vai ser autogerenciável. Eu só vou ter que olhar para ela uma vez por dia, por uma horinha e acabou. Então isso acabou gerando meio que uma mentalidade no mercado de facilitar as coisas, de simplificar as coisas. E eu vejo que a maioria das pessoas que tem sucesso no digital elas se dividem em duas categorias. As pessoas que têm sucesso perene, que estão tendo sucesso há bastante tempo, Priscila Zilo, o próprio Mário Vergara, que eu falei, o Bruno Piccinini, pessoas que já estão no mercado há mais de meia década, pelo menos, e pessoas que têm um sucesso enorme momentâneo e somem. Pessoas que ganham rios de dinheiro com a alta do dropshipping, aí dá algum problema na empresa, o governo começa a cobrar imposto, a empresa quebra. Ou, por exemplo, dá aquele boom de PLR, boom, dá errado. Dá o boom de mentoria, ganha muita grana com mentoria, para de dar certa mentoria e quebra. Agora tá no boom do low ticket, né? Então todo mundo ano passado falava de mentoria, de high ticket, de vender consultoria de 150 mil reais. Agora o low ticket o pessoal tá percebendo que é mais fácil até para vender high ticket, né? Fazer um funilzinho de um produto de 19 reais e levar para uma aula, e né? Nessa aula você vende um produto mais caro. Então a gente vê que existem esses movimentos de mercado que fazem com que muitas pessoas ganhem dinheiro, mas existem aqueles pilares do marketing digital que continuam e que estão lá desde que ele existe e que continuam surfando a onda do marketing. E eu vejo que essa primeira parcela, as pessoas
que continuam no marketing digital, o que tem de muito diferente dessas pessoas que apenas explodem uma vez e param de ganhar dinheiro, é que essas primeiras pessoas, elas continuam estudando, elas são curiosas e elas sabem fazer boas perguntas. E o que isso tem a ver com o AI? Tudo. A curiosidade de aprender, a curiosidade de testar e de conseguir fazer boas perguntas em formato de prompt são o que vão fazer você ter um resultado acima da média das pessoas que utilizam o AI de forma convencional. Não é à toa que, se eu não me engano, o CEO da Nvidia falou que os próximos cursos que mais vão ter sucesso no mundo empresarial são filósofos, e não porque a filosofia ela vai ganhar um valor intrínseco na humanidade que ainda não teve. Né? A gente não vai voltar lá para a época de Aristóteles, onde os filósofos vão ficar discutindo horas e horas e fazendo e criando democracias e pensando em modelos políticos e escrevendo livros. Não. O que vai acontecer é que a formação de filósofo vai acabar gerando um sistema. Irmão, Lorenzo, tá ali, tá fora do. Imagina. É, Então, os filósofos eles vão acabar gerando é, uma um sistema de pensamento de prompts que vão facilitar o resultado digital das pessoas, ou que vão facilitar a criação de prompts que vão resolver problemas para empresas. Então, assim como um programador, ele é apenas não apenas um cara, né, mas ele é um cara que consegue pegar um problema, ele consegue quebrar em pequenos pedaços, em pequenos códigos e depois unir num código enorme. Ou criar um SaaS, criar um serviço através dessa programação. O filósofo ele vai conseguir fazer o mesmo, mas através de perguntas para a AI, podendo criar prompts certos. Então, essas pessoas, voltando para essas pessoas que estão no digital, elas são pessoas que elas têm uma capacidade muito forte de conseguir se manter atualizadas, muito por conta da curiosidade e também por conta de testar muito e não surfar apenas um hype. Então, pô, eu tô desde 2015 estudando esse mercado e eu vi todos os hypes possíveis. Eu vi na época, como eu falei no vídeo passado, de pessoas que, pô, criavam um produto muito bom, tinham uma oferta muito boa, não sabia de tráfego pago, soltava qualquer anúncio e vendia. E eu já vi pessoas é, que, que criaram empresas altamente complexas, como por exemplo mídia programática, e que estão até hoje no mercado. Mas ao mesmo tempo eu também peguei o boom do dropshipping, aonde de fato, se você criasse uma lojinha de drop lá em 2017, logo no começo, você provavelmente ia fazer muito dinheiro, porque era muito fácil, não tinha competição, o mercado ainda não tinha se desenvolvido. Assim como o mercado de PLR, onde a galera acreditava em qualquer coisa que você vendia. Então o mercado ele veio se amadurecendo, e hoje em dia esse mercado maduro é positivo. Por quê? Porque existem muitos profissionais. Se você for procurar hoje em dia, existem diversos gestores de tráfego pago, existem diversos social medias, mas é uma dificuldade enorme você conseguir contratar um cara bom. E quando eu digo um cara bom, não é um cara que tem uma skill absurda na área que ele escolheu, mas um cara que saiba pensar. Um cara que eu vou chamar para a empresa e falar, amigo, porque preciso que você crie um carrossel aqui para mim. Ele vai lá, cria o carrossel e esse carrossel ele tem um sentido, não é apenas uma coisa jogada ou feita de qualquer forma apenas para conseguir entregar. Porque uma coisa que eu vejo hoje em dia no digital é isso, a maioria dos profissionais querem só entregar, eles só querem fazer alguma coisa de qualquer jeito, entregar para o cliente e é isso. Não, os profissionais bons são aqueles que, cara, estão lá pro cliente, eles querem entregar de fato a parada, são curiosos, estão aprendendo novas habilidades. Então, isso é a parte boa do mercado digital. A maioria diz que o digital está saturado. Não, ele não está saturado. Ele tem uma alta demanda por profissionais, existe uma ampla oferta de profissionais, mas esses profissionais não estão maduros. Assim como o programador tem o júnior, o pleno e o sênior, no digital ainda não tem essa divisão, mas obviamente você vê que são sempre as mesmas pessoas nas altas rodas do digital que fazem os lançamentos. Você vê que os lançadores são sempre os mesmos. Então eu percebi isso e achei muito interessante. O cara que lança, por exemplo, o Paulo Vieira é o cara que trabalhou na QIFI e fez a QIFI virar o que ela era. O cara que lança o Pablo Marçal é o mesmo cara que lança o Lázaro, que lança não sei quem. Então são sempre os mesmos pilares, as mesmas pessoas que estão fazendo as coisas. E às vezes aparece um cara que nem eu, meio que perdido ali, que começa a entrar, começa a ter uns resultados legais,
Só que esse cara ele tem que se provar no mercado a longo prazo. Ele tem que conseguir não apenas ter um case de sucesso, mas ter vários cases de sucesso e se perpetuar. Mas o que faz com que esse cara permaneça é essa habilidade de estar sempre se desenvolvendo. É essa habilidade de conseguir pensar e criar coisas novas. Então, voltando ao começo do vídeo da IA trocando o ser humano e virando uma coisa só, ela provavelmente vai trocar muitos seres humanos. Aqueles profissionais medíocres, e quando eu falo medíocres não é de uma forma pejorativa, é de fato, da onde veio a palavra, de médio, profissionais médios, profissionais que eles não têm, se comparado à média eles são iguais, né? Profissionais que entregam o que é apenas pedido, esses profissionais eles provavelmente vão acabar sumindo, porque eu prefiro mil vezes pedir para uma AI gerar um post para mim num carrossel, num modelo validado que eu sei que vai dar bom, do que contratar um cara que vai me entregar um carrossel mediano, um carrossel que ele fez com Canva, um carrossel que ele não tem um pensamento estratégico por trás. Em contrapartida, para alguns clientes meus, eu faço questão de contratar um designer muito bom para fazer uma coisa muito além do que a inteligência artificial consegue entregar, porque eu preciso de resultados muito acima da média. Porque se for para eu ter um resultado mediano, eu prefiro usar AI. Prefiro pegar meu carrossel, um modelozinho simples, que já é comprovado, que já fez uma conta sair de 0 a 150 mil seguidores, do que contratar um cara que vai me pagar, que vai me cobrar provavelmente R$ 500, R$ 1.000 para entregar uma coisa que é até inferior a que a AI me entrega. Então, pense nisso, que a AI ela é a sua capacidade de escala. Então, acho que o que eu quero passar com esse vídeo é que aprenda AI, aprenda a pensar, a criar prompts e aprenda a criar sistemas para você poder escalar com AI e entregar os seus serviços, os seus produtos em escala. Porque aí você consegue ofertar seu produto a um preço reduzido do mercado, só que você ganha na quantidade. Ou você pode até fazer o inverso, você pode cobrar hiper caro e trabalhar pouco. Então, ela acaba gerando esse superpoder. E não se desespere, saiba que poucas pessoas de fato sabem utilizar AI. Provavelmente, se você que está vendo esse vídeo ainda não sabe utilizar AI de uma forma sistemática, mas não é difícil, é só apenas teste, é você conseguir criar um modelo, testar, conversar todos os dias e você vai ver que você vai conseguir se transformar num profissional diferente. E, já voltando também para essa parte do profissional, do mercado digital e tudo, saiba que existem grandes oportunidades. A gente está numa janela incrível para profissionais que sabem utilizar AI, porque ainda não tem nenhum grande expert, ainda não tem nenhuma grande empresa no Brasil de AI. O que eu acho engraçado, e aí não estou falando mal da Adapta, eu acho o Max Peters um gênio, eu acho a Adapta uma mega empresa, mas a maior empresa no Brasil hoje em dia de AI é uma empresa que vende curso de AI. Não é uma empresa que cria AI. Enquanto a gente olha para a China, tem o DeepSeek, a gente olha para os Estados Unidos, tem diversas empresas de AI. Aqui no Brasil, a nossa maior empresa ela é uma empresa de ensino, uma empresa que está ensinando as pessoas a utilizar a inteligência artificial. Então, aprenda a utilizar, porque poucas pessoas sabem, e aprenda a criar processos para você conseguir escalar os seus serviços. E aí, com isso, você vai se transformar num profissional raro. Você vai se transformar num cara que você vai conseguir entregar, por exemplo, um carrossel em 15 minutos, enquanto um designer ele vai demorar 2, 3 horas. Eu te falo que para o mercado de lançamentos, para o mercado de mentorias, para o mercado até executivo, essa agilidade, essa velocidade, essa qualidade, elas vão te transformar num profissional raro. Bom, é isso que eu queria passar. Se você gostou, não esquece de seguir aqui o canal, de dar um like, de comentar, e até o próximo vídeo. Valeu!